Olá pessoal, hoje vamos continuar o tema propriedades de substâncias puras. Vamos aprender hoje a como utilizar as tabelas termodinâmicas. Eu recomendo que vocês tenham à mão as tabelas termodinâmicas. Todos os livros de termodinâmica com foco na engenharia têm no apêndice tais tabelas. Vocês podem também acessar no Moodle, essas tabelas estão disponíveis lá. Então recomendo que vocês vão fazendo junto os exercícios, parem o vídeo, acessem a tabela para que esse tema fique bem consolidado, bem estudado. Ok? Então vamos lá. Um tanque rígido contém 50 kg de água líquida saturada a 90 graus Celsius. Determine a pressão e o volume do tanque. Nessa situação, o que nós temos é que foi dito que a água está saturada a 90 graus Celsius. Então, a água, nós temos o estado de água líquida saturada. Recomendo sempre, quando forem resolver esses problemas, a primeira coisa que vocês precisam fazer é representar o diagrama envolvido. Como nesse caso foi fornecida a temperatura, é mais interessante a gente trabalhar com o diagrama temperatura-volume, ou TV. Nessa situação nós temos água líquida saturada. Podemos então representar esse estado termodinâmico aqui no diagrama que nós temos do lado. Água líquida saturada é o estado líquido, água líquida saturada pode ser então encontrada nesse ponto aqui. Olha. Esse é o ponto que nós temos para o sistema, a uma dada pressão. Aqui, por enquanto, não temos a pressão, então a gente quer determinar a pressão. Então, o que a gente faz? Temos o estado do sistema, associado a esse estado, olha aqui, olha. Nós temos um volume específico do líquido saturado, temos a temperatura envolvida. Como é um estado de saturação, nós temos água líquida saturada. Essa temperatura é a temperatura de saturação do sistema. Então agora a gente pode acessar a tabela termodinâmica para saber algumas informações, em particular quanto é esse volume específico do líquido saturado. Então temos que a temperatura do sistema, que é igual à temperatura de saturação, por se tratar de uma mistura, ou melhor, água líquida saturada, e ela está a 90 graus Celsius. Se a gente for lá na tabela, nessa condição de água líquida saturada, nós conseguimos determinar qual é a pressão do sistema. Na tabela A4, vocês vão verificar que a pressão do sistema é a pressão de saturação a 90 graus Celsius, que é igual a 70,183 kPa. Então essa é a pressão do sistema nessa condição. Basta acessar a tabela termodinâmica considerando como dado de entrada a temperatura do sistema. Note que nas tabelas nós temos a tabela A4 e temos a tabela A5. A tabela A4, a primeira coluna, ela lista, ela ajusta a temperatura e determina as outras propriedades. Na tabela A5 é ajustada a pressão e as outras propriedades são calculadas a partir disso. Nesse caso, como foi dada a temperatura, nós usamos a tabela A4. Temos essa situação aqui. Se buscarmos na tabela agora o valor do volume do líquido saturado, nessa mesma tabela, nós encontraremos que o volume do líquido saturado é 0,0011036 metro por quilograma. Esse aqui é o volume específico. Então, a pressão está determinada. Nós temos a pressão aqui. E agora vamos determinar, então, qual é o volume do tanque. Note que nós temos nessa situação
água líquida saturada em todo o sistema. Isso significa que se a gente calcular o volume do líquido, nós determinamos de maneira indireta o volume do tanque. Então, o volume do líquido, nesse caso, em termos do volume específico, é a massa do líquido vezes o volume específico. Massa do líquido nós temos 50 kg, volume específico do líquido sai da tabela. Então, desse modo, nós temos que o volume do líquido é 50 kg vezes 0,001036 metro cúbico por quilograma. Veja que esse volume específico é aproximadamente 1/1000, que é o que a gente já esperava para a água. Então, temos alguns termos de correção associados especificamente à temperatura, mas é basicamente 1/1000. Esse quilograma vai com esse quilograma, e se vocês calcularem esse valor, isso vai dar em torno de 0,0518 metro cúbico. Podemos passar isso para litros, para que a gente tenha uma visão de que isso significa em termos de volume espacial, porque a gente está mais acostumado a lidar com litro. Então, sabemos que quando a gente trabalha com 1000 litros, nós temos 1 metro cúbico. Então, basta multiplicar isso aqui por 1. Ou melhor, já que a gente quer eliminar o metro cúbico, aqui nós podemos escrever 1 como sendo isso aqui. Então, isso aqui fica 1000 sobre 1 metro cúbico. Esse cara vai embora com esse cara. Logo, nós ficamos com o volume do líquido como sendo 51,8 litros. Logo, o volume do tanque, que é exatamente igual ao volume do líquido, fica dado por 58 litros. Agora nós temos uma massa de 200 gramas de água líquida saturada, que é completamente vaporizada a uma pressão constante de 100 kPa. Determine a variação de volume e a quantidade de energia transferida para a água. Ok, veja aqui, foi fornecida a pressão do sistema. Então, é mais conveniente agora a gente trabalhar com o diagrama PV. Vamos lá. Então, o que nós temos? Primeira coisa, sempre representar o processo termodinâmico, o estado do sistema. Água líquida saturada, então, também temos uma informação relevante nesse caso. Podemos representar essa situação, então, assim. Se a água está líquida saturada, ela está aqui, olha. Esse é o estado inicial. Essa água foi completamente vaporizada a uma pressão constante. Então, o estado final é aqui, ó. Inicialmente tinha água líquida, agora eu tenho só vapor no sistema. 2. Então, a representação do diagrama, do processo no diagrama é essa aqui, olha. Note que aqui, então, agora nós podemos dizer, olha, isso aqui é 100 kPa. Aqui, considerando que nós estamos trabalhando em kilopascais nesse diagrama. Determine a variação de volume. Olha, se nós estamos numa região de saturação, a pressão do sistema é a pressão de saturação. O volume do líquido saturado é esse aqui, olha. Podemos acessar na tabela. E o volume do vapor saturado é esse aqui. Se nós queremos a variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Nesse caso específico vai ser o volume do vapor no sistema menos o volume do líquido no sistema. Em termos dos volumes específicos, que é o que a gente consegue acessar na tabela, nós podemos escrever então isso como sendo massa do líquido vezes volume específico do líquido menos massa do vapor
vezes volume específico do vapor. Note que quando a conversão de líquido é feita completamente para vapor, nós temos conservação da massa do sistema. Então a massa do estado inicial é exatamente igual à massa do estado final. Podemos chamar isso aqui simplesmente de massa do sistema. Logo, a variação de volume ela é igual a massa vezes volume do líquido menos volume do vapor saturado. Como nós vimos, esse termo aqui, de modo equivalente, a gente pode dizer que ele é VLV. Desculpe, aqui eu cometi um pequeno engano, né? Aqui nós temos que é V, V, L, L. Então isso aqui fica... V, L. Então podemos... A variação do volume, ela é... Então a massa vezes V, LV. Podemos agora acessar essa informação aqui na tabela termodinâmica ou os volumes individuais. Notem que como o dado de entrada aqui foi pressão, vocês vão encontrar isso na tabela A5. E o volume do líquido saturado, de acordo com a tabela, ele é 0,001043 e o volume do vapor saturado é 1,6941, ambos metro cúbico por quilograma. Podemos agora então substituir essa informação aqui. 200 gramas, 0,2 quilogramas no sistema internacional. Isso fica então 1,6941 menos 0,001043. Aqui fica com metro cúbico por quilograma. Logo, simplifico isso, vai ficar em metro cúbico. E a variação de volume, se vocês fizerem essa conta, vai dar 0,3386 metro cúbico. É curioso observar, se a gente calcular aqui a variação de volume em litros. Então, se a gente multiplicar por 1000 esse termo, nós teremos 3,9 aproximadamente litros. Então vejam a grande variação que existe no sistema. Nós partimos de 200 gramas de água, que é mais ou menos meia garrafa dessas de 500 ml. E agora nós temos a variação total é em torno de 340 litros. Então um volume bastante considerável quando nós estamos fazendo um processo de mudança de fase que se dá a pressão constante. Então a pressão constante de vaporizar a água exige um grande volume disponível para isso, especialmente se a gente tiver grandes quantidades de água, se a aplicação envolvida necessitar trabalhar com grandes volumes de água. Vamos agora calcular a quantidade de energia que foi consumida para realizar esse processo. Nas próximas aulas a gente vai ver que essa quantidade de energia, se nós observarmos que a transferência de energia é feita por calor, nós podemos mostrar que isso aqui é a variação de entalpia. Nós faremos isso no futuro. Então, calor transferido num processo a pressão constante é exatamente igual à variação de entalpia. Então, a variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial. Nesse caso aqui, a entalpia final está associada ao vapor. A entalpia inicial está associada ao líquido. Então, é isso que nós temos.
Em termos da entalpia específica, ou seja, a gasão sobre a massa do sistema, a gasão sobre a massa total do sistema, nós podemos escrever isso aqui em termos massa do vapor, Hzinho do vapor, menos a massa do líquido, entalpia específica do líquido saturado. Como nós já vimos que essa massa se mantém constante, podemos escrever então que a transferência de energia na forma de calor é a massa vezes HV menos HL, ou simplesmente HLV. Essa quantidade aqui é chamada de entalpia de vaporização, ou seja, quanto de energia é necessário para converter cada quilograma de substância que estava inicialmente no estado líquido para vapor. Então, entalpia de vaporização. Se a gente quisesse realizar o processo inverso, ou seja, condensar 200 gramas de vapor saturado, nós teríamos a entalpia de condensação. Em termos numéricos, o valor seria exatamente o mesmo. É importante observar que esse dado, ele em geral, ele depende das condições termodinâmicas envolvidas, ou seja, ele depende da temperatura ou da pressão do sistema. Então, ele depende da condição que está sendo considerada no sistema. Diferentes pressões levam a energias diferentes. Então, esse é um dado que vocês podem observar analisando na tabela, porque nas tabelas sempre tem, várias delas têm uma coluna justamente por HLV, Hzinho LV. E você vai perceber que esse Hzinho LV depende das condições termodinâmicas envolvidas. Embora a gente esteja falando aqui de entalpia de vaporização, na verdade isso aqui é aquilo que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que era o QMOL. Só que a gente, em vez de chamar isso de calor latente, a gente está chamando agora de entalpia de vaporização, uma vez que é uma linguagem um pouco mais moderna, baseada nessa propriedade combinada e que está representada em muitas tabelas termodinâmicas. É o velho QMOL que a gente aprende lá atrás, mas agora reformulado em termos dessa propriedade combinada. Se vocês acessarem nas tabelas termodinâmicas, vão ver que então isso aqui vai dar 0, kg e que essa entalpia de vaporização ela é 2.257,5 kJ por quilograma. As tabelas sempre trabalham com energia por quilograma. Então esse quilograma vai embora com esse quilograma e a gente tem então que o calor necessário para vaporizar 200 gramas de água líquida saturada a 100 kPa é igual a 451,5 joules. Agora vamos para um novo problema. Nesse caso, estamos trabalhando agora com uma substância chamada líquido refrigerante 134A. Essa substância ela é utilizada em sistemas de ar-condicionado, em refrigeradores, em sistemas de ar-condicionado mais novos. Ele é considerado um líquido ecológico porque ele não agride a camada de ozônio. Tem umas características por trás dele que são interessantes. O que nós temos agora? Veja que um vaso de 80 litros que contém 4 kg de 134A está a pressão de 160 kPa. Determine a temperatura, o título, se houver, a entalpia do refrigerante e o volume ocupado pela fase gasosa. Note que agora nós não conhecemos o estado do sistema. Nós não sabemos se é vapor saturado, líquido saturado, se é mistura, se é líquido comprimido ou vapor superaquecido. Nós precisamos determinar.
nós temos uma propriedade aqui que é a pressão. 160 kPa. Só que eu não sei se isso é pressão de saturação, por enquanto. Lembrando lá das nossas primeiras aulas, nós vimos o postulado do estado. O postulado do estado ele diz o seguinte: o estado de um sistema compressível simples ele é determinado por duas propriedades intensivas e independentes. Pressão é uma propriedade intensiva, porque ela independe do tamanho do sistema. Então, se a gente considera o ar dessa sala, não importa o volume que eu considerar o ar dessa sala, ele sempre estará a pressão aproximadamente de 1 atm. Nesse caso, nós precisamos agora de uma segunda propriedade, que seja intensiva e que seja independente da pressão. Olhando o enunciado, nós temos então o volume total do sistema e nós temos a massa. Isso permite que nós calculemos então o volume específico do sistema. Isso vai dar então 80 litros sobre 4 quilogramas. Então, já convertendo isso para o sistema internacional, nós vamos ter que 0,02 metro cúbico por quilograma. Isso é o que nós temos nesse caso. Então, olha aqui, ó. Agora a gente tem duas propriedades intensivas e independentes, e isso significa que o estado está determinado. Isso permite que a gente consiga, né, determinar outras propriedades associadas, como temperatura, título, entalpia e volume ocupado pela fase gasosa, como nós já mencionamos. Como que nós podemos fazer isso? Primeira coisa, vamos ver em que condição o estado do sistema se encontra. Qual é o estado do sistema? Para isso, a gente tem várias possibilidades. Note, eu poderia, nessa condição, ter uma condição de líquido comprimido, estando nessa região aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu poderia estar numa região de mistura, ou seja, entre uma condição de líquido saturado e vapor saturado, aqui. Ou poderia até estar numa condição de vapor superaquecido. Então, como é que nós podemos definir isso, né? Uma maneira de definir isso é supor um determinado estado inicial, é dar um chute, de fato, e ver se as propriedades calculadas a partir desse chute, elas têm sentido. Por exemplo, eu não sei, mas eu posso dizer que o estado desse sistema é de mistura. Se esse estado do sistema for de mistura, isso significa que essa pressão aqui de 160 kPa, ela está aqui, olha. Ela se refere justamente a essa pressão, a essa região, define a pressão dessa região. Logo, ela é a pressão de saturação. Então, se nós supormos que essa pressão é a pressão de saturação, vamos ver o que acontece. Então, esse é meu chute inicial. A pressão é igual à pressão de saturação. Isso significa que nós estamos nesse ponto aqui, ou em qualquer ponto dessa linha, entre o líquido saturado e o vapor saturado. Mas o que importa é que, definida essa pressão de saturação, nós sabemos que aqui é o volume do líquido saturado, volume específico do líquido saturado, e aqui é o volume específico do vapor saturado. Supondo essa quantidade, supondo que a pressão é a pressão de saturação, agora nós podemos acessar na tabela termodinâmica justamente esses dois volumes. Então vamos lá. Então, se a gente olhar a tabela A12,
vocês vão encontrar que o volume do líquido saturado ele é igual a 0,07437 metro cúbico por quilograma. E o volume específico do vapor saturado, ele é 0,12348 metro cúbico por quilograma. Então nós temos esses dados aqui, olha. Como é que a gente verifica se isso está correto? Como a gente já tem o volume específico da substância nesse estado definido, nós podemos comparar, olha. Se esse volume ele estiver aqui, ou seja, se o volume específico for maior do que o volume do vapor saturado, nós sabemos que o estado é de vapor superaquecido. Se esse volume for, na representação gráfica, colocado aqui, aproximadamente, nós sabemos que ele é líquido comprimido. Se esse volume cair entre o VL e o VV, nós sabemos que nós temos um estado de mistura. Então agora basta comparar. Se a gente observar, então, o volume específico que nós temos, a princípio, ele é maior do que o volume do líquido saturado, a pressão de 160 kPa, e ele é menor que o volume do vapor saturado, que o volume específico do vapor saturado. Ele é menor. Ou seja, realmente o estado termodinâmico aqui é um estado de mistura. Então é assim que a gente determina o estado do sistema termodinâmico. Baseado nas informações que nós podemos extrair do enunciado. Feito isso, agora podemos determinar as outras propriedades que são interessantes e podemos, então, apagar todos esses dados que estão aqui, porque agora realmente nós temos que o estado do sistema ficou determinado, está determinado. Nós sabemos então que a gente está justamente em algum ponto entre o VL e o VV. Não sabemos agora se é no meio, se é mais para lá, mais para cá. Agora a gente precisa determinar as outras propriedades. Vamos lá. Então, nessa situação, como eu posso dizer que o estado do sistema é de uma mistura, a temperatura é a temperatura de saturação a 160 kPa. Então, a temperatura do sistema é igual à temperatura de saturação a 160 kPa. Se você acessar o dado na tabela A12, você vai ver que essa temperatura é de menos 15,6 graus Celsius. Note que essa substância ela tem propriedades muito diferentes àquelas que nós conhecemos associadas à água. Nessa condição, provavelmente a água estaria solidificada, estaria no estado sólido. Por outro lado, aqui a gente vê que mesmo estando a menos 15,6 graus Celsius, ela continua no estado de mistura. Então, parte do sistema é líquido, parte do sistema é vapor. Então, é uma substância realmente bem diferente daquela que nós estamos acostumados a ver, né? Tá ok? Então, determinando a temperatura, vamos lá. Agora vamos para o item B. Determine o título dessa substância. Então, esse aqui é o item A e esse aqui é o item B. Título.
Título nós vimos o seguinte, título é a massa do vapor sobre a massa total do sistema. Como que nós poderíamos determinar aqui? A massa de vapor no sistema nós não temos, a massa total nós temos. Por outro lado, veja que nós podemos escrever o título também de outra forma, como nós vimos anteriormente, como sendo PV menos BL. Da interpretação geométrica do título que a gente pode demonstrar, e a gente fez isso anteriormente. Esse volume aqui nós temos, foi o que a gente calculou aqui. Ó. O volume específico do líquido saturado sai da tabela, o volume específico do vapor saturado sai da tabela. Logo, o título está determinado. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos então 0,02 menos 0,007437 sobre 0,12348 menos o volume do líquido saturado 0,0007437. Isso vai dar um título igual a 0, aproximadamente igual a 0,15, 0,16. Isso significa que 16% do vapor está na fase, 16% do sistema está na fase gasosa, está na fase de vapor. Podemos calcular agora a entalpia do refrigerante 134A. Então, a entalpia do refrigerante, nós podemos definir isso como sendo a entalpia específica, que é o que nós temos acessível a princípio. Nós podemos também calcular a entalpia total, só basta multiplicar pela massa. Isso vai dar, então, H'L mais título HLV. Acessando os dados na tabela, nós podemos verificar que isso é 31, a entalpia específica do líquido saturado é 31,21 kJ por quilograma, vamos deixar para o final, mais título 0,157 vezes o HLV, Hzinho LV, que seria, de acordo com a tabela, 209,9. Tudo isso aqui vai dar kJ por quilograma. Porque o título, note, não tem unidade física, ele é adimensional. Se nós substituirmos esses dados na calculadora, se nós calcularmos isso usando uma calculadora, nós podemos então definir que para cada quilograma de substância nós temos 64,2 kJ associados. Então, o que nós temos aqui? Temos que para cada quilograma do sistema temos 64,2 kJ associados. Se a gente quiser calcular a entalpia total, basta a gente multiplicar isso pela massa. Lembrando que a entalpia total é a massa vezes Hzinho. Então, esse valor vezes 4 dá a entalpia total em joules para essa substância. Precisamos agora determinar o item C, que é a entalpia, o item D, que é o volume ocupado pela fase gasosa do sistema. Então nós temos o seguinte, podemos escrever aqui, olha, o volume do vapor do sistema é igual a massa do vapor vezes o volume específico do vapor. Como nós temos o título, olha aqui, podemos agora calcular facilmente o volume da fase vapor do sistema. Então isso aqui vai dar o seguinte, isso vai dar título vezes a massa total
vezes o volume específico do vapor que nós temos aqui. Então, o volume do vapor ele vai dar 0,157 vezes 4 kg vezes 0,12348 metro cúbico para cada quilograma. Esse quilograma vai embora com esse quilograma e nós temos então que o resultado final é em metro cúbico, como a gente já esperava. Assim nós ficamos com o volume do vapor do sistema sendo igual a 0,0775 metro cúbico. Ok? Esse é o tipo de problema que vocês vão encontrar com mais frequência em engenharia, pessoal. Vocês têm uma leitura da pressão do sistema, vocês têm em outro momento a leitura da temperatura do sistema, vocês sabem o volume do tanque que apresenta a substância de interesse e com base nessas informações você determina qual é o estado do sistema. Note que algumas vezes quando o volume gasoso ele é muito pequeno, mesmo que você observe a substância, às vezes as bolhas estão muito dispersas no sistema e você não consegue identificar que, de fato, o sistema já está num estado de mistura. Você acredita que ele esteja num estado completamente de líquido, estado líquido, mas, de fato, ele já está no estado de mistura, apenas parte do vapor do sistema não é visível, não fica tão nítido numa observação visual. Então é por isso que a gente precisa monitorar as propriedades, eu preciso saber pressão, preciso saber volume do tanque, preciso saber temperatura para quantificar corretamente qual é o estado do sistema envolvido. Vamos lá, vamos fazer outro exercício agora. Determine a temperatura da água em um estado em que a pressão é de 0,5 megapascais, em torno de 5 atm, e a entalpia para cada quilograma é de 2.890 kJ. É isso que nós temos. Aí quando você vai buscar a tabela, veja, mais uma vez, nós não sabemos, o enunciado explicitamente ele não diz qual é a fase do sistema. Então a gente precisa determinar. Como é que a gente faz isso? Pego essas propriedades e vou buscando as tabelas, uma tabela que apresente esse par na mesma região, que apresente esses valores numéricos associados numa mesma tabela, correlacionados. Então, por exemplo, se a gente for lá para a tabela de água superaquecida, vocês vão ver que para a pressão de 0,5 megapascais, vocês têm valores próximos de entalpia. A entalpia seria aqui a quarta coluna. Então a entalpia estaria... Note, o enunciado ele pede 2.890. A gente tem aqui 2.858,8 e eu tenho 2.961. Eu não tenho valor exato para esse valor de entalpia. Isso é normal, isso acontece com bastante frequência, porque não tem como você plotar dados em uma tabela de maneira contínua, né? Considerando todos os valores possíveis. Então, as tabelas, em geral, elas consideram alguns valores. Então, o valor de temperatura variando de 50 graus, aqui, 200, 250, 300, 350 e assim por diante. Então, o dado de entrada é a temperatura e as outras propriedades são calculadas. Então, nesse caso, não temos um valor da entalpia exatamente para 2.890. O que a gente faz? A gente agora interpola. Como fazer isso? A gente pode imaginar o seguinte.
Os dados que nós possuímos são esses aqui, né? Então, nós temos esses dois dados que são importantes para nós. Nós temos, então, um dado inicial, um dado 1 e um dado 2. Podemos rotular isso aqui, ó. Ponto 1 e ponto 2, tá? Isso que a gente tem. Cada um deles está associado a uma determinada temperatura. O que a gente já pode concluir aqui, olha? Nós sabemos que a temperatura está entre 200 e 250 graus Celsius. Essa é uma conclusão. Então vamos lá. Como é que a gente obtém esse dado intermediário? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos representar o que nós temos num gráfico temperatura entalpia. Entalpia 1 nós vamos ter aqui, olha, uma temperatura 1. Temos o dado 2. Temos uma temperatura 2. Isso aqui a gente pode usar o GeoGebra. O GeoGebra é um ótimo software para fazer essas coisas. Mas uma vez na vida a gente precisa fazer isso na mão, né? Então o que nós queremos? Nós temos esses dois pontos e eu quero achar um dado intermediário. Eu sei que a entalpia de interesse está por aqui, olha. Logo, isso vai resultar em uma determinada temperatura. O desafio é, como é que eu ajusto esse valor mais específico e determino então o valor de temperatura associado? Qual é a maneira mais simples de a gente fazer isso? É usar uma interpolação linear. Então ela consiste de a gente encontrar qual é a reta que passa por esses dois pontos. Sabendo qual é o valor da reta, então conseguimos associar um determinado valor de entalpia à temperatura que se busca. Então essa é a ideia que nós temos aqui, né? Você tem então uma reta que pode ser utilizada para determinar a temperatura envolvida. Equação da reta básica, nós temos que y menos y1 é igual a alfa, que é o coeficiente angular da curva, x menos x1. Então o alfa aqui ele é variação de y sobre variação de x. No nosso caso específico, a variação de y é a variação de temperatura, ou seja, é T2 menos T1, variação de x, H2 menos H1. Temos os dois dados, olha, temos o dado 1 e o dado 2, então isso permite que nós calculemos o valor de alfa nesse caso. Nós temos que isso dá 0,04753. Ele tem uma unidade que seria graus Celsius para cada quilojoule por quilograma, mas a gente vamos deixá-lo aqui dessa forma. Assim, a equação da reta que passa pelo ponto 1, mostrado aqui, e pelo ponto 2, é essa aqui, olha. Então, a temperatura ela é igual a T1 mais alfa vezes H menos H1. Se vocês substituírem os dados que estão apresentados aqui, vocês vão determinar que a temperatura de interesse associada a esse H ela é 216,2 graus Celsius. Então é um valor de temperatura intermediário que já nós imaginávamos inicialmente. Então, essa é uma maneira de nós calcularmos a temperatura
de um ponto que não está apresentado no diagrama, não está apresentado na tabela termodinâmica. Então vocês vão utilizar com bastante frequência a interpolação linear. Tem outros modos de fazer essa interpolação, mas a mais simples, com certeza, é a linear. Bem, agora vamos estudar um pouco sobre líquidos comprimidos. É algo que a gente conhece, já discutiu anteriormente, que substâncias como sólidos e líquidos são substâncias que são fracamente influenciadas pelo efeito da pressão. Isso significa que se a gente aumentar a pressão sobre eles ou diminuir a pressão sobre eles, as propriedades praticamente não se alteram. Em particular, aqui nós vamos observar o volume específico. Se a gente tiver água a 100 kPa e 100 graus Celsius, ela apresentará um volume específico de 0,001044 metro cúbico para cada quilograma. Se a gente aumentar essa pressão para 10 megapascais, mantendo-se a mesma temperatura, a gente vai observar que o volume específico resultante dessa nova situação é 0,001038 metro cúbico para cada quilograma. Ou seja, existe uma alteração que se dá na quinta casa decimal. Logo, o efeito da pressão sobre o volume específico ele é praticamente desprezível na maioria das aplicações. Isso tem um lado positivo, porque, em geral, é difícil se conseguir tabelas para substâncias comprimidas, para líquidos comprimidos. A gente vai ver isso no futuro, o motivo pelo qual isso acontece. Então, é muito comum, dada essa limitação, as pessoas utilizarem algumas aproximações. Já que algumas propriedades não se alteram com a pressão, vamos desprezar a pressão do sistema e olhar só para a temperatura, porque a temperatura tem um efeito muito mais significativo. E é justamente essa ideia da aproximação que está por trás de considerar um líquido comprimido como um líquido saturado. O que a gente faz? A gente vem aqui, olha, despreza o valor da pressão e olha só para o valor da temperatura. Mas, como nós temos acessível, em geral, os dados da mistura, a gente considera esse volume como sendo o volume do líquido saturado. O mesmo a gente pode fazer para a energia interna do sistema. Esquecer o efeito da pressão e olhar só para o efeito da temperatura e considerar numericamente o valor da energia interna numa condição de líquido saturado. Como a entalpia é produto, é resultado dessas propriedades combinadas, basta a gente substituir essas aproximações na definição de entalpia para ter a entalpia associada à mistura. Vamos fazer um exercício para que isso fique um pouco mais claro. Determine a energia interna da água líquida comprimida a 80 graus Celsius e 5 megapascais, usando item A, dados da tabela de líquido comprimido, item B, dados do líquido saturado. Qual é o erro associado ao segundo caso? Então, se a gente tem, nesse caso, como nós estamos trabalhando com água, a água apresenta tabela para líquido comprimido, porque é uma substância bastante utilizada em muitas aplicações, é uma substância bastante abundante na Terra. Então, nós temos uma tabela de líquido comprimido para água. Se a gente acessar a tabela A7, nós vamos ver o seguinte, que para a energia interna específica para 80 graus Celsius e 5 megapascais, ela é igual a 333,82 kJ por quilograma. Então isso aqui, se a gente acessar a tabela A7. Ok? Então esse é o nosso dado de referência. Se a gente for representar isso num diagrama, vai dar o seguinte. Isso seria aproximadamente aqui, olha. Então, poderia ser representado dessa forma. Então aqui a gente tem esse valor de U aqui. Então essa isobárica, toda essa linha tracejada está
foi obtida considerando 5 megapascais sobre o sistema. Ok? Então toda essa linha tracejada está à mesma pressão. Então essa é a representação do estado. O que nós podemos fazer agora? Considerando o dado confiável, o dado de referência, podemos agora utilizar a aproximação anterior que nós discutimos. Considerar então líquido comprimido como líquido saturado. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Se a gente observar qual a ideia é a seguinte. Você tem energia interna em termos da pressão e da temperatura. O que você faz? Você esquece o valor da pressão e olha só para a temperatura. Além disso, você busca os dados que estão mais próximos. E o dado que está mais próximo, nesse caso, é o estado de líquido saturado. A aproximação é essa, de fato. Por que eu estou falando que está mais próximo? Observe aqui, olha. Se eu esquecer a pressão, eu posso considerar outras isobáriques que estão na vizinhança. Por exemplo, essa isobárica aqui, olha, que justamente tem a condição de líquido saturado nesse ponto aqui. Eu posso imaginar o que a gente está fazendo aqui, olha. Então, a mesma temperatura, note que a temperatura continua sendo a mesma aqui, ó, no diagrama. 80 graus Celsius. Então o que a gente faz? A gente faz simplesmente isso. Isso é aproximadamente igual a isso aqui. Se nós buscarmos o dado na tabela, então a energia interna específica para 80 graus Celsius, considerando a mistura, considerando o líquido saturado, isso vai dar 334,97 quilojoules por quilograma. Ok? Vamos ver a qualidade desse número. Para calcular a qualidade desse número, a gente precisa determinar o erro associado. Então vamos calcular aqui o erro percentual. O erro percentual seria, então, o valor que nós queremos comparar com o valor mais confiável, que seria justamente o valor tabelado, sobre a referência, que seria o valor tabelado. Vamos tomar um módulo aqui e multiplicar por 100. Então esse é o erro percentual. Então, se a gente calcular esse erro percentual, nós vamos ter o seguinte: o valor que foi considerado 334,97 menos 333,82 sobre 333,82 multiplicado por 100. Toma o módulo e multiplica por 100. Esse erro aqui vai dar em torno de 0,34%. Realmente esse erro é um erro bem pequeno. Se você tiver uma aplicação em que você tem erros percentuais menores do que 1%, em geral, esses valores são muito bons. Então, usando apenas a aproximação de líquido comprimido como líquido saturado, nós conseguimos determinar com uma boa qualidade um resultado para a energia interna específica da água comprimida nessa situação. É importante mencionar que muitas vezes, quando a gente está trabalhando com os dados experimentais, cada instrumento de medição, seja um termômetro, seja um manômetro, cada um deles apresenta um determinado erro de medição. E esses erros podem ser consideráveis, 1, 2, 3%, dependendo da qualidade do instrumento que você tem. Logo, conseguir um erro menor do que 1% numa aproximação é sempre um bom resultado. Isso fica dentro da margem de erro experimental, de medição que você tem nas condições
da aplicação de interesse. Bem, pessoal, é isso aí. Obrigado pela atenção e ficamos por aqui hoje. Até mais. Tchau, tchau.